Você é o problema. E o maior erro que a gente pode cometer é sair da casa dos pais sem entender direito isso. Quando a gente está querendo sair da casa dos pais, seja para morar sozinho ou dividir com alguém, a gente tenta se planejar ao máximo. Pelo menos é assim que eu imagino que as pessoas façam, né? Não é um negócio que você vá sair de casa. A gente faz isso para evitar os erros que a gente possa cometer, como falta de dinheiro, não saber fazer determinada coisa que é mais básica, né? Um arroz, um feijão, tarefas do dia a dia. Só que a grande questão é, o maior dos geradores de problema é algo que não dá para a gente se planejar, porque somos nós mesmos. Ou melhor, a nossa personalidade. E para ilustrar isso, eu vou contar uma história, vai ficar mais fácil de entender. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui dividir casa com mais duas pessoas. Não era qualquer um, era meu primo e meu tio. A gente tinha mais ou menos a mesma idade, tem, né? Mais ou menos a mesma idade. Meu tio é 6 meses mais velho que eu, meu tio, e meu primo é 2 anos mais velho que eu. E eu lembro que antes de sair a gente se planejou, né? A gente sentou lá vários dias, pensou o que que a gente vai precisar ter na casa, que tipo de móvel que a gente vai comprar, que tipo de eletrodoméstico, qual emprego a gente vai arrumar, né? Porque naquele momento nós três sairíamos da cidade que a gente está e a gente não tinha um emprego garantido aonde a gente iria. Então a gente teria que arrumar alguma coisa para fazer algum tipo de trabalho nessa nova cidade, que é São Paulo. Planejamos tudo certo, depois de um tempo guardando dinheiro, estudando e tudo mais, a gente fez a mudança. E no começo era incrível, né? Pô, toda aquela euforia, conseguimos, estamos aqui numa cidade diferente, agora tá por nossa conta, a liberdade e tudo mais, aquela euforia, aquela empolgação. A gente fica até meio anestesiado, sem conseguir perceber toda a realidade que está ali diante dos nossos olhos. Só que passando alguns anos, essa realidade vai ficando cada vez mais forte, né? Ela vai se mostrando cada vez mais. E cada um de nós tinha as suas questões, né? E eu quero trazer aqui a minha, porque é a que eu posso falar com propriedade. Eu sempre fui um cara muito curioso. Eu gostava muito de exercer a minha mente, vamos dizer assim. Eu sempre lia bastante revista, gostava de assistir vídeo mais informativo, ler site, procurar coisas que fossem novas para mim. Eles sempre falaram que eu era meio nerd, né? Porque eu ia bem na escola, né? Tudo aquela coisa lá. Então vamos dizer que eu gostava de estudar. Só que quando você sai da casa dos seus pais, para você conseguir estudar, primeiro você tem que cumprir aquilo que faz a casa funcionar. Ou seja, você tem que trabalhar para pagar o aluguel ou a prestação da sua casa, se você estiver pagando uma casa. Você tem que pagar suas contas, você tem que comprar alimentação. E não só isso, você também tem que fazer a sua parte, que era seus pais que faziam, para a casa manter uma ordem funcionando. Então eu ia trabalhar e quando eu voltava para casa, eu acabava deixando certas coisas que na minha cabeça não eram tão importantes assim para priorizar esse estudo que na minha cabeça fazia mais sentido. Então, coisas básicas, né, como deixar o tênis no meio do caminho, não organizar as roupas que estavam lavadas e precisavam ser dobradas e guardadas no guarda-roupa. Às vezes eu deixava dias lá na cama, justamente porque isso não era importante para mim. E o que que isso gerava? A casa ficava uma bagunça. O meu tio e meu primo sempre foram muito organizados. Então eles tinham o costume mesmo, o meu primo inclusive muito organizado, ele sempre era muito detalhista com tudo ali, né, na organização da casa. Ele gosta muito de deixar a casa bonita mesmo. E a gente morava numa casa que não era tão chique, né, mas ele tinha deixado a coisa de um jeito diferente, né? Ele fez a organização da casa, a decoração da casa de um jeito que ficou muito bom. Então eles já tinham isso e eu não tinha essa organização, esse cuidado com as coisas dentro de casa. E isso atrapalhava muito eles. Além de que era meio vergonhoso, né? Às vezes ia a namorada deles lá em casa e a minha parte do quarto tava uma bagunça, cheio de roupa em cima da cama, enfim, era bagunçado. E inevitavelmente, como isso incomodava eles, eles acabavam brigando comigo. Pô, arruma isso aqui, guarda esse negócio, olha que coisa horrível, né? E tal. E na minha cabeça, eu achava que eles estavam sendo implicantes comigo. Eu não queria aceitar
que tinha um problema ali. Na verdade, o que passava pela minha cabeça é que o problema era eles que estavam sendo chatos. Porque imagina, né? Em geral, as pessoas não falam que a gente é o problema. As pessoas simplesmente deixam a gente isolado. Ninguém quer se comprometer a ponto de falar, ô, acorda, o problema é você. Se liga. A pessoa tem que gostar muito de você para ela chegar a se comprometer e falar a verdade para você. Cara, você é desorganizado. E quando a nossa cabeça tá fechada naquele universo nosso, é difícil ouvir isso. A gente leva como uma confrontação. E aí, meu amigo, para conseguir resolver esse problema, é difícil. Então a gente brigava bastante, discutia. Eu lembro que em um certo ponto ali, a gente sentou e começou uma discussão acalorada por um problema básico, né? E aí eu saí de casa, eu precisei andar para respirar, um drama. E depois eu voltei e eu lembro que o meu tio falou um negócio pra mim que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, a gente não tá falando isso porque a gente quer te prejudicar. A gente quer te ajudar a melhorar. Mas aquilo me deixou numa raiva. Eu fiquei puto mesmo da vida. Porque eu falei, pô, você tá achando que eu não tenho capacidade de melhorar sozinho? Na minha cabeça, parecia que eu era superior porque eu tava buscando um tipo de conhecimento. Só que na verdade eu não estava conseguindo fazer o mais básico, que é guardar um tênis. Não adiantava nada eu ficar debatendo, discutindo, tentando mostrar o meu ponto, que poxa, era mais importante buscar conhecimento do que simplesmente ficar organizando as coisas. Porque era um ponto inválido no final das contas. Eu precisava organizar as coisas. Ponto. E não é que buscar conhecimento não era importante. É importante. Eu faço isso até hoje. Só que antes você precisa organizar a sua casa. Antes, você precisa arrumar a sua bagunça. E quando você consegue arrumar a sua bagunça, você está de fato fazendo algo que é útil para todo mundo dentro daquele ambiente e não só para você. E isso é muito mais importante do que ter uma cabeça cheia de coisas que não é útil para ninguém além de você. Então, depois de muito atrito, muita dificuldade em ouvir o que estava sendo dito, levar tudo como um desafio, um ataque pessoal, eu finalmente entendi que o problema era eu. E aí, quando eu resolvi esse problema, que não foi de uma hora para outra, né? Porque era um hábito, eu tinha que criar um hábito que eu tinha negligenciado. Então, era dias e dias. Mas eu fui me esforçando cada vez mais para deixar o ambiente bom, né? Para evitar briga, para deixar a casa funcional, para deixar a casa bonita. E aí eu arrumava um negócio, eu vacilava em outro, fui indo, até que um dia, finalmente, eu consegui deixar a coisa boa. Hoje eu posso dizer que eu aprendi a ser um pouco mais organizado. Se você sai da casa dos seus pais achando que o mundo é o problema, achando que o problema está sempre no outro, achando que as pessoas estão implicando com você porque todas são chatas no trabalho, nos relacionamentos, você nunca vai conseguir, de fato, evoluir para algum lugar. Você vai ficar rodando ali nesse mundo próprio, nesse poço de egoísmo. E por mais que você queira justificar seus motivos, por mais que você queira mostrar que aquilo que você está fazendo é superior ou é importante para você ou para a humanidade, não adianta nada se isso não tem um resultado prático na sua vida e na vida dos outros. Então, se você busca melhorar e ser útil de verdade na sua realidade, não só na sua cabeça ou no mundo do jogo ou sei lá, mas na vida mesmo, para sua casa, para as pessoas que estão em volta ali de você. E eu não estou falando as pessoas, o próximo, no sentido de um desconhecido, mas seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, o seu colega de quarto. Quando você começa a fazer isso, você vai percebendo uma certa alegria mesmo. Então não saia de casa cometendo esse erro. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo. Abraço!